qual é sua dificuldade aí para colocar a fralda no seu paciente? Você já teve alguma dificuldade? Às vezes, a cuidadora fala assim comigo: Irlaine, na hora que eu cheguei, conheci o idoso, comecei a arrumar as coisas, para dar comida, agora é água, não sei o quê, não sei o quê. De repente, viraram para mim e disseram assim: agora é trocar a fralda. Aí na hora eu pensei assim: meu Deus, como que troca a fralda, né? E foi uma das coisas mais difíceis para mim, por causa da intimidade do idoso, porque trocar a fralda de um idoso é diferente de trocar a fralda de uma criança. E foi um momento que foi uma tensão até eu entender todo aquele processo. Só que se a gente parar para pensar, o protocolo da troca da fralda é igualzinho da troca da criança. Só que uma criança, você pega as pernicotinhas dela, levanta e troca, né? Levanta o bumbumzinho, a perninha dela. O idoso, a gente não consegue fazer isso, né? O idoso é pesado. Então, precisa de mais técnica para fazer essa troca, né? E quando a gente faz essa troca do idoso, a gente tem que se preocupar também com a gente. A gente quem? Com você. Você é o cuidador, né? Você é o cuidador familiar, você é o cuidador profissional. Por quê? Se você não cuidar de você, do seu cotidiano, se você não se preocupar com a sua coluna, você pode se lesionar. Então, você é único. Você tem, né, sua coluna, os seus braços, suas pernas. Se lesionar, se fizer alguma tendinite severa, fez, pronto, acabou. Então, assim, é muito importante você trabalhar, mas trabalhar da forma correta, ok? Então, nessa aula de hoje, nessa live, né, vocês vão aprender sobre como fazer da forma correta, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre fraldas geriátricas, né? Como que eu coloco a fralda no meu paciente? Existem várias marcas de fralda no mercado e hoje em dia existem marcas de fraldas com grande tecnologia. Antigamente, o que acontecia? Quando o paciente precisava de usar fralda, usava umas fraldas ruins, que tinha que colocar 2, 3, né? Para poder não vazar durante a noite no paciente. Hoje em dia não precisa mais disso. Existem fraldas de marcas boas que vale a pena ter essas fraldas, porque ela não vaza durante a noite. Então você economiza. Às vezes você paga barato numa fralda e essa fralda não é de boa qualidade. Quando você utiliza uma fralda boa, de marca boa, ela dura um tempo maior, ok? Principalmente durante a noite, porque às vezes é um desconforto, né? Vaza urina, às vezes no paciente inteiro, molha a roupa, molha a blusa, molha a calça. E aí tem que tirar aquilo tudo à noite, trocar lençol, né? Um momento que o paciente está mais prostrado, com sono. Aí, às vezes, desperta o paciente ou desperta você, cuidador. Então, o que eu indico para as pessoas, o SUS dá uma fralda, né? Que não é tão boa. Então, de repente, use essas fraldas durante o dia e compre as fraldas de marca melhor. Por exemplo, a fralda Tena, né? É uma fralda que eu já fiz muita propaganda para vocês sobre essa fralda, que é uma fralda que eu conheço, que é essa daqui, ó, que eu tô até com ela na mão, tá? É uma fralda que ela tem uma grande absorção, ela tem uma camada dupla, né? E aqui nas laterais, né? Ela tem uma camada protetora, tá vendo? Uma dupla camada protetora. E aí evita o extravasamento de urina. Aqui atrás também, ó, ela tem um elásticozinho. Tá vendo? Que não deixa a urina escapar aqui pelas costas. Então, é uma marca boa de fralda, tá bom? Então, fica essa dica aí para vocês. Erlaine, não tem condição, eu coloco uma fralda em cima da outra. Pode? Então, até pode, gente. Só que o que acontece? O paciente fica mais desconfortável. Pode sair uma fralda ou sair outra e trazer algum desconforto para o paciente, né? Fica mais abafado, podendo causar úlcera de pressão. Mas, né, às vezes não tem condição, a gente não tem o que fazer, ok? Vamos lá, então? Olá! Só um pouquinho.
Aprenda os truques para trocar a fralda do seu idoso. Esses truques, quando eu digo os truques, eu estou querendo falar principalmente em relação ao dia a dia, ao cotidiano de vocês, para facilitar essa troca e também para não sobrecarregar a sua coluna, para não sobrecarregar, né, os seus membros superiores, para você não ficar, tipo, estafada, muito cansada, para trocar essa fralda, ok? E aí, atenção, né? Muita atenção. É recomendado sempre, tá? Tentar sempre, primeiro, levar o paciente ao banheiro. Se for possível, se o paciente for acamado, dê a comadre ou compadre para ele, né? Para ele poder fazer o xixi dele. Porque quando o paciente ele é estimulado a ir no banheiro, quando ele tem consciência do xixi, quando ele tem consciência de que ele quer ir no banheiro, que ele vai segurar um pouquinho porque não tem ninguém para poder levá-lo, ele faz a contração, né? Ele tem um controle do esfíncter ao longo do tempo, e isso é bom para o organismo do paciente. O que é esse esfíncter? Quando a gente vai fazer xixi, esse esfíncter ele fica lá na portinha, né, da vagina e do pênis. E aí ele trava para não deixar você ir no banheiro. Então você segura porque não tem como você ir. Na hora que você senta no vaso, você libera aquilo e a urina sai. É o músculo que faz a contração. E aí, se o paciente não está estimulando sempre essa contração, essa musculatura pode ficar enfraquecida. E aí, por causa disso, o paciente começa a ter incontinência. Ele espirra, sai xixi. Ele pega um peso, sai xixi. Ele segura. Não aguentei, saiu, né? Então tem que ser estimulado. Assim como o músculo do braço tem que ser estimulado, o músculo também, o nosso esfíncter tem que ser estimulado. Às vezes por comodismo, ou às vezes, por exemplo, já aconteceu de cuidador comentar comigo: Elaine, na instituição que eu trabalho, eu tenho que cuidar de 30 idosos, então é mais fácil colocar fralda em todo mundo. Fez xixi, fez, porque não tem como eu levar todas essas pessoas ao banheiro. Só que isso não está contribuindo para a saúde do idoso, ok? A Ellen está perguntando, e sobre o absorvente higiênico, né? O absorvente higiênico também é uma opção, tá? De se usar. Só que o absorvente, ele não vai segurar se o volume de urina for muito grande. Se o volume for pequeno, ele dá conta de segurar, mas se for um volume grande, vai vazar a urina, tá? Então, vai ter que observar sobre isso. O absorvente, a fralda, seja qual for a marca, ela vai abafar a região íntima do paciente. Então, tem que ter cuidado por causa de incontinência, né? Candidíase, né? Tem que ter um cuidado maior com essa vagina. E aí nós vamos falar mais sobre isso agora, ok? A Cláudia está falando, a família onde eu trabalho não gosta de colocar a fralda na paciente. Então, mas o que é o aconselhável? Só colocar a fralda quando precisa realmente, quando não tem jeito, ok? Se o paciente tiver come no banheiro, o ideal é que ele vá ao banheiro. Dá mais trabalho, mas é melhor para a saúde do paciente, tá? Normalmente, a fralda geriátrica ela é facilmente encontrada em supermercados, farmácias, né? Na internet você compra. Só que ela deve ser utilizada por pessoas acamadas que não conseguem controlar a vontade de urinar ou defecar. Qualquer um pode usar? O ideal é que não. O ideal é que quem vai usar é quem realmente está precisando de utilizar, não é qualquer um, ok? E aí, quais são os modelos, né, de fraldas existentes? Pessoal que está aqui no Instagram, convido a vocês a irem lá para o YouTube, tá? Porque lá no YouTube eu estou passando a live, estou mostrando o PDF, aqui eu não consigo mostrar, tá? Aqui vocês vão ter o conteúdo, né, mas eu não consigo mostrar, tá? E aí, o que acontece? Hoje em dia, existem vários modelos de fralda. Existe esse modelo aqui, né? Que é esse modelo de fralda tradicional, que você vai colocar a aba
e vai fechar. E existe também o modelo tipo cueca ou calcinha, que o paciente vai enfiar normal, sem problema nenhum. Então, ele coloca e tá tudo bem. E esse modelo traz um desconforto, vamos dizer assim, menor para o paciente, porque é igualzinho uma calcinha. Eu não tenho nenhuma aqui, né? Eu doei lá para o asilo, então eu tô sem nenhuma. Mas é um modelo de calcinha mesmo, que você coloca igual calcinha ou cueca, ok? E esse modelo de calcinha ou cueca você pode rasgar do lado sem problema nenhum para poder colocar outro no paciente, ok? E existe no mercado agora também uns modelos de cueca ou calcinha que são absorventes. Então ele tem uma proteção, é como se ele tivesse um absorvente dentro dele mesmo. Ah, peraí, gente, peraí que eu tenho aqui para mostrar para vocês, peraí. Olha que embalagem super bonita, tá vendo? Essa empresa, ela me mandou Temple, que chama. Depois, se vocês quiserem, eu mando o contato da moça para vocês. Aí, só um pouquinho. Templer Wendelwear, que chama. Olha a cueca. Peraí, deixa eu colocar aqui. Olha a cueca como que é bonitinha, olha. Uma cueca box normal, tá vendo? Só que aqui na região do pênis, ela é toda almofadada, ó. Então, ela absorve essa urina. E aí ela tem o nível baixo, médio e alto, tá? Então, ela tem uma absorção muito boa. Essa é a cueca. Vou mostrar para vocês a calcinha agora. Olha que bonitinha a caixinha, deixa eu mostrar. É dessa Templer Underwear. Olha que bonitinha. De rendinha, tá vendo? E ela tem também essa absorção aqui no meio. Essa é de baixa absorção e a que tá ali é de absorção moderada. Então, essa calcinha é uma calcinha normal, traz um menor desconforto ainda para o paciente, ok? Só que vai ficar úmido, né? E aí tem que trocar o paciente. Mas existem pessoas que se sentem muito mal de ficar numa condição desse tipo, tá? Vende sim, Rose, para o Ceará também. E aí tem pessoas, essa moça que me mandou esse modelo, ela me falou que às vezes, tipo, o homem principalmente, vai lá e compra tipo 10 cuecas para ele ir trocando, para ele não ficar tão dependente da cueca, entendeu? Então, de não ficar tão dependente de fralda. Então, é uma opção também que vocês têm. Erlane, mas a nossa live não é sobre fralda? Mas vocês têm que conhecer tudo que tem no mercado, né? Tudo que tem de mais novo, mais moderno, para vocês oferecerem para os familiares dos seus idosos, ok? Se você não conhecia, se você achou bacana, curte aí para mim, então, para a gente continuar a nossa aula. Boa, pessoal do Instagram, um monte de coraçãozinho, obrigada. E aí, o que acontece, gente? Qual que é a frequência? Quantas vezes você aí troca a fralda do seu paciente por dia? Conta para mim. Quantas vezes você troca a fralda do seu paciente por dia? Continuando então, ó, prestem atenção. Nossa importância da gente cuidar dos idosos, né? De uma forma em que o idoso vai estar sendo bem assistido, né? Você aí cuida de um idoso, como que é esse cotidiano, né? Como que você faz no seu dia a dia para oferecer qualidade de vida para o seu idoso? E hoje a gente está falando sobre o quê? Sobre a fralda geriátrica, né?
como que você utiliza a fralda, como que você faz a troca dessa fralda. É engraçado isso, gente, sabe por quê? As pessoas não param para pensar sobre isso, né? Sobre a finitude. Mas um dia todo mundo vai envelhecer, né? Todo mundo que está aqui. Quem não é idoso vai ficar idoso. E graças a Deus, né? Porque se não ficar idoso, significa que já foi. Eu quero ficar muito idosa, porque eu quero ficar aqui muito tempo ainda. Só que a gente não pensa na finitude. Como que vai ser? Quem vai cuidar de mim? Né? Como que vai ser esse cuidado comigo? E a gente deve começar a pensar sobre isso. O que você que está aí pensa sobre a sua finitude? Como que você deseja que o outro cuide de você? E aí, da mesma forma que você gostaria que o outro cuidasse de você, é assim que você deve desejar. Eu vou ser a cuidadora que vai ser um diferencial para as pessoas. Eu vou cuidar das pessoas de uma forma da mesma forma que eu gostaria de ser cuidada. Quando você faz isso, você consegue entender tudo sobre a vida, sobre a profissão de cuidador de idosos e ser uma cuidadora em excelência, né? Continuando, então, qual é a frequência que você deve trocar a fralda desse idoso, tá? A fralda de um paciente, ela deve ser trocada pelo menos a cada 3 horas. Isso mesmo, a cada 3 horas essa fralda deve ser trocada. E é claro, né, se o paciente estiver com diarreia ou se ele defecar, né, se houver alguma situação adversa, a fralda deve ser trocada também, tá? Para que isso, Erlane? Para o paciente ficar o mais sequinho possível, para poder evitar o surgimento de assaduras. Então, esse é o ideal. Assim, é possível, né, que seja utilizada pelo menos 4 fraldas por dia, né, devido à urina. Então, mais ou menos isso aí. Você vai estar trocando 4 fraldas por dia, né? Tudo bem? E aí? Isso aí, Irani. Então, essa frequência, Erlane, mas meu paciente urina muito. Quanto mais água, mais ele vai urinar. Aí, gente, infelizmente, a gente ouve gente falando que dá pouca água para o paciente não urinar muito. Às vezes, o paciente fala isso, né? O paciente fala, ah, não, eu bebo pouca água para eu não urinar muito. Não, deixa urinar. O paciente tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Então, por favor, não façam isso, tá? Muito líquido para o paciente e deixa ele urinar, ok? E aí, quais são os passo a passo, né, que a gente pode fazer para poder trocar a fralda do paciente? Primeiro, tá? Vou trocar a fralda do meu paciente. Se certifique de que o paciente está seguro na cama, ou que a cama esteja encostada na parede, ou de repente que tem 2 pessoas, né, para o paciente não cair para o outro lado, ou de repente ter aquela grade de proteção, sabe? Que você compra tipo na loja americana, em lojas grandes assim, na internet, você acha? É um apoio que você coloca debaixo do colchão. Para que isso? A hora que você virar o paciente, você tem certeza que ele está bem, que ele está seguro para fazer a troca, ok? Segundo passo, separa tudo que você vai usar. Por quê? Você vai deixar o paciente ali sozinho e vai correr para pegar as coisas, o paciente vai estar nu, às vezes ele vai estar cheio de fezes e aí pode dar um transtorno. Então, pega tudo antes para você fazer a troca. Tudo o que, Erlane? O que a gente usa para fazer a troca? De uma forma geral, a luva. Erlane, lá onde eu trabalho, eles não me oferecem luva. Opa, tá errado, tá? A luva faz parte do seu EPI, né? Do equipamento para sua proteção individual. Então, é necessário que o familiar libere luva para você. Pode ser aquela luva fininha, sabe? Aquela de salão de cabeleireiro que ele pinta cabelo. Não, aquela luva, ela é larga no punho, né? Então, entra água ali. Então, não vale. Tem que ser a luva de látex mesmo, tá? Ou vinil, né? Para poder ela ficar presa, firme na sua mão, ok? Um saco plástico para poder descartar a fralda suja. Pode ser aquele saco plástico preto, pode ser um saquinho de mercado para reaproveitar, tá? Algodão ou esponjinha descartável, cada um tem uma opção, né?
ou aquele lenço umedecido, né? Um recipiente com água morna de preferência, tá? Um sabonetezinho líquido para poder fazer higiene rápida ali. Um creme, né, para hidratação dessa pele, ok? Vamos lá, então. Colocou a luva no... Você calçou a luva, né? Colocou a luva em você e você vai colocar, né? Colocar o paciente de frente, tirar a calça que ele tiver, né? A roupa que ele tiver e você vai tirar, descolar essa fralda do paciente, tá? E aí, quando você tira a fralda, você enrola a partezinha da frente para não contaminar, né? Ou alguma parte do paciente, ou não ir, né? Por exemplo, se for fezes, não ir fezes para a cama, tá? Então, você vai ter esse cuidado aí na hora que você dobrar essa fralda, tudo bem? Depois que você dobrar a fralda, você vai fazer a limpeza. Aí, meus amigos, prestem atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Como que você faz a sua higiene íntima? Você que está aqui, ó, a Marcela Lacerda, a Lu Dutra, a Lena, a Eliane, a Lourdes, a Maria Cleófas, a José Moreira, ou Josi, né? Maria Odete, a Rose, como que você faz a sua higiene íntima? O correto, gente, da gente fazer a nossa higiene íntima é da frente para trás. O que significa isso? É da vagina em direção ao ânus. Muitas pessoas fazem a higiene ao contrário e está errado. A gente tem que fazer a higiene sempre de frente para trás, ok? E no nosso paciente também é assim. Às vezes eu vejo o cuidador fazendo a higiene, limpando o ânus, trazendo para a vagina. Opa, vamos pensar? Se você fizer isso, você está trazendo as fezes para a vagina e isso pode causar infecção urinária, né? Tem bactérias ali nas fezes que, se entrar no canal urinário, pode ser maléfico para a gente. Então, é muito importante no seu dia a dia você se preocupar com isso. Oi, Renata. Tô vendo que a Renata tá aqui no Instagram. Aí, ó, sigam aí, ó, Renata do bem, né? Cakes, ela faz um monte de delícia. Domingo eu fui lá comer doce, né, Renata? Tá às ordens, Renata. O dia que você quiser vir filmar aqui, pode vir. A gente coloca ali um monte de doce, ó. Você me põe para provar. Que tá tudo certo. E aí, continuando a nossa higiene aí do paciente, fala de higiene íntima, fala de comida. Eu sou uma beleza. Então, vamos lá, ó. A higiene do paciente, sempre, tá? Da vagina em direção ao ânus, tá? Vagina em direção ao ânus. A nossa deve ser assim? Sim. A do meu paciente também. Então, se preocupem sempre em fazer a higiene nessa direção. Erlane, às vezes pode ser diferente? Nunca. Sempre tem que ser nessa direção, tudo bem? E eu faço diferente, começa a mudar. É hábito, né? Então, é muito importante a gente fazer da forma correta, tá? Na hora que você estiver fazendo essa higiene, você vai estar o quê? De olho na pele do seu paciente. A pele do paciente, ela te dá indícios, por exemplo, de uma úlcera de pressão. Se tem algum ponto mais vermelho, tem um lugarzinho que parece que tem até uma bolinha. E aí, são alguns sinais. Opa, pode estar querendo nascer uma úlcera de pressão aqui. Uma escara, né? Que é o nome que a gente dá. E aí, o que eu vou fazer para poder preservar meu paciente, para ele não ter essa úlcera de pressão? Já vou começar a cuidar logo. Então, a úlcera de pressão, ela tem fases, tá? E você pode já logo ficar atenta para você não errar, tá bom? Lena, me chama o pessoal do suporte lá no WhatsApp para a gente te ajudar, tá bom? Que aqui eu não consigo te ajudar. Oi, Leide. Então, ó, muito importante você ficar atento. Você está dando banho no paciente, você está de olho na pele do paciente.
né? Nas costas do paciente. Os alunos do curso, vocês têm um manual, né, do cuidador de idosos, né? Um mini guia. E lá nesse mini guia tem todo um passo a passo para vocês se atentarem para a úlcera de pressão. Então, vocês vão ter esse material lá na plataforma. Se alguém não souber, depois pede para mim no privado que eu mostro para vocês onde que tá? E você que está aqui, fica atento. Se você não está no curso, né, você não vai ter o material, mas fica atento a esses sinais. Sempre olhando o corpo do paciente, observando. Tem algum ponto vermelho? Poxa, então eu vou virar mais esse paciente, vou ter mais cuidado, vou hidratar mais essa pele, né? Para não deixar virar mesmo uma ferida em si, ok? E às vezes, gente, tem paciente, quando a gente vai ver, eu ia colocar até uma imagem para vocês hoje, mas eu preferi nem mostrar, de tão triste que é, sabe? De tão grande que era a ferida, ok? E aí, você fez a limpeza no paciente, né, na frente, você vai virar o paciente de lado. Aí mora o perigo. Tá? O pessoal tá cantando uma música agora, né? Aí que mora o perigo, nananana, né? Aí que mora o perigo. Por quê? Tem cuidador, tadinho, que ele ferra a coluna dele, que ele vai lá, pega o paciente e traz no muque para virar esse paciente. E existe uma técnica para fazer isso. Não precisa de você usar força extrema. Só que para isso você tem que estar atento, ok? Então você vai colocar esse paciente de lado. É o primeiro passo, tá? Elaine, como que eu coloco meu paciente de lado? Vou ligar o ar aqui que eu tô com calor já. Como que eu coloco meu paciente de lado? Existe um passo a passo que ajuda bastante para evitar que haja, eu vou colocar grandão para vocês verem, haja um desgaste na coluna de vocês. Como que é esse passo a passo? Você dobra o braço do paciente, igual tá o meu braço aqui, ó, e cruza a perna do paciente. E aí você vem com outro braço e gira o paciente. A perna dele já está dobrada. E aí, quando você faz isso, o paciente ele gira em bloco. E é muito mais fácil de você manusear esse paciente. Quando você coloca esse paciente de lado, aí você pode posicionar o ombro dele, né, para ele não ficar deitado em cima do ombro. Então você chega o ombro para frente um pouquinho, coloca um travesseiro atrás entre as pernas, né, para dar conforto para o paciente, ok? E aí você colocou o paciente de lado. Quando eu coloquei ele de lado, vamos lembrar? A gente fez a higiene, né, de frente para trás, mas a gente tem que limpar atrás também. Aí você vai pegar uma outra buchinha, né, de algodão ou outro lenço umedecido e vai fazer a limpeza ali. A limpeza na região íntima vai ser sempre de frente para trás, ok? E aí você vai fazer a higiene ali sempre de frente para trás. E aí você dobrou a fralda, você tem que retirar e colocar uma outra fralda, né? Como que você retira? Você colocou o paciente de lado, você consegue tirar. E para colocar, você pode colocar pelo lado ou, de repente, só encaixar na perna do paciente, tá? E aí você coloca a fralda no paciente. Você seca a região íntima, porque não pode, né? Dependendo quando você limpa com algodão, não pode ficar úmido, molhado. Então, você tem que secar essa região com gases, ou com toalha, ou com algodão, né? Enfim. E aí você vai usar uma pomada ou um óleo que o seu médico mandar. E aí vocês têm que ficar super atentas. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Se liguem nessa dica aqui, tá? No mercado existem várias pomadas. Eu não tô fazendo merchandising para pomada nenhuma não, tá, gente? Não tô ganhando nada aqui não. Estou só esclarecendo a vocês quanto a conteúdos que são importantes. Existem várias pomadas no mercado, tá? Eu peguei aqui 3 marcas de pomada, ó, que são muito utilizadas, tá? Bepantol, Hipogloss
e uma pomada genérica, né, que tenha na medicação nistatina mais óxido de zinco. E aí o que acontece? Quando você ou o familiar do idoso ou o idoso, alguém vai lá na farmácia e fala assim com o farmacêutico: ô fulano, tudo bem? Deixa eu te falar, eu queria uma pomada para assadura. Aí ele fala: tem preferência de marca? E você fala: não, a mais barata, né? Normalmente a gente faz assim. Pode ser genérica? Pode, não tem problema. Você pediu uma pomada para assadura. E aí está o problema. Pomadas para assadura significa que já existe a assadura, já existe a ferida, tá? Então eles te passam uma medicação como essa aqui, ó, que tem a nistatina. Nistatina é remédio, tá? E aí o que acontece? Você vai passar um remédio na sua paciente. Opa! O cuidador pode medicar? O fisioterapeuta pode medicar? O fonoaudiólogo pode? O médico pode medicar, né? Em alguns casos, o enfermeiro pode medicar também, né? E por que eu tô falando isso para vocês, gente? O que acontece? Você pediu uma pomada para assadura e aí o farmacêutico te deu uma que tinha medicamento, nistatina, ok? O farmacêutico não tá errado. Só que você está colocando um remédio no paciente. Mas o paciente não tem ferida, ele não tem nada. Você deveria ter pedido assim: olá, tudo bem? Eu gostaria de uma pomada para prevenção de assadura. Olha que diferença. Prevenção de assadura. Quando você fala isso, o farmacêutico fala: ah, tá, não é essa aqui não. É uma dessas duas, tá? E aí vai da preferência de cada um, tá? Essa aqui, ó, a Hipogloss, ela tem alguns, né, alguns compostos, palmitato de retinol, colecalciferol, óxido de zinco. E a Bepantol, também tem, mas não está escrito aqui, eu não sei de cabeça. Então, a Bepantol, ela tem vários componentes. Enfim, o que eu quero falar para vocês? Que essas duas pomadas aqui, elas não têm compostos que são medicamentosos, são compostos preventivos. Então, se o seu paciente não tem nenhuma assadura, se o seu paciente não tem nenhuma assadura, ele vai usar uma dessas pomadas aqui. Agora, pode ser genérico, tá, gente? Agora, se seu paciente está com assadura, aí ele vai usar alguma medicação que tenha nistatina. Só o que acontece? A gente não tem essa informação. E aí a gente vai lá e fica colocando medicação no paciente onde ele não precisa. E se amanhã o paciente fizer uma ferida mesmo, fizer uma assadura, você vai tentar passar isso, mas não está resolvendo mais, porque o organismo do paciente já acostumou com essa medicação. Você passa ela todo dia, toda hora. Entende a diferença? Por isso que você não pode passar essa pomada se ele não tiver assado. Essa pomada é só para o paciente, tá bom? Ok? Então, ó, a gente vai usar Hipogloss e Bepantol para prevenção de assadura. E se tiver com assadura, alguma pomada que tenha nistatina. E aí, quando eu for na farmácia comprar a próxima vez, eu vou pedir pomada como? Opa! Ou para prevenção ou para assadura, se já tiver assadura, tudo bem? Passei a pomada no paciente, eu vou virar esse paciente, né, de barriga para cima de novo e vou fechar essa fralda, tá? Tendo atenção para ela não ficar muito apertada,
né? Já aconteceu de paciente ficar super marcado, porque o cuidador colocou a fralda apertada demais. Então, ó, coloquei a fralda do meu paciente, vou colocar a roupa nele novamente, né? Depois eu vou pegar aquela fralda que estava enroladinha, vou fazer um nó, né? No saco para jogar ele no lixo. O que acontece muito? O cuidador não enrola esse saco direito, pega ele, não embrulha a fralda, pega aquela fralda, joga no lixo de qualquer jeito e aquelas fezes ficam expostas. Aquele cheiro, o cheiro de urina é um cheiro forte, né? E no paciente idoso, ele toma muita medicação. Então, esse cheiro ele fica mais proeminente ainda. E aí, aquele cheiro fica lá naquele latão de lixo num cheiro absurdo. Então, coloca num saquinho, amarra, né? Para poder descartar essa fralda. Além de ser muito mais higiênico, evita sair o odor, né? Na lixeira. Então, assim, é importante você fazer todo esse passo a passo, tá? Às vezes acontece do paciente, de você chegar na casa do idoso, ter fralda suja no canto, no chão, sabe? Então, se preocupe em ter esse zelo, tudo bem? E aí, o que eu tenho que me preocupar, tá? Atenção na execução correta, né, dos movimentos durante a realização das atividades. Então, sempre você tem que pensar, a minha coluna está reta? Eu estou contraindo meu abdômen? E isso, gente, é hábito. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Isso é hábito. Então, você começa a trabalhar isso, daqui a pouco você já sabe. Tipo, você já contrai sem que você perceba. Só que você nem sabia disso. Então, você não fazia. Você vai começar a fazer agora. Quem está no curso, né, já sabe disso, mas quem não está, se liga nessa dica, tá? Trocar a fralda é uma atividade que quem faz são os cuidadores. E utilizar as técnicas, né, preventivas para evitar a fadiga da musculatura e dores nas costas é muito importante. É fundamental para o seu desempenho, né, para o seu desenvolvimento como cuidadora. Então, manter a postura correta, ereta, né? Quando você for movimentar no paciente, é muito importante. Outra dica que você tem também é pegar o traçado. Lembram disso? Você coloca o lençol do paciente na cama, deixa o lençol arrumadinho. Você pega um outro lençol, dobra ele ao meio e coloca ele no meio da cama, que é o que a gente chama de traçado. Todo mundo sabe o que é isso, não sabe? Se alguém não souber, me fala aí. E aí você vai colocar esse traçado. Esse traçado vai servir para duas coisas. Uma, porque se o paciente, né, se extravasar a urina, alguma coisa assim, aquilo ali se sujar, só aquilo, tira aquilo e mantém o outro lençol. E a outra opção, aquele lençol, se você pegar de um lado ou do outro, você mexe ele e vira o paciente, fazendo muito menos força, ok?